O Assassinato, um conto de Anton Tchekov, tomo 2. No dia da Anunciação, após a passagem do trem postal, Matvei sentou-se na cantina da estação, bebeu chá com limão e falou. Ouviam-no o garçom e o guarda Jukov. Eu devo assinalar para os senhores, comentou Matvei. Já na infância era pegada à religião. Tinha apenas 12 anos e já lia o texto dos apóstolos na igreja. Meus pais ficavam imensamente felizes e todo o verão, em companhia da afinada mãezinha, íamos à peregrinação. Naquela época, outros meninos cantavam, pescavam caranguejos, mas eu, enquanto isso, ficava com a mãezinha. Os adultos me aprovavam, e eu mesmo achava agradável ter um comportamento tão bom. Quando a mãezinha me deu sua bênção para eu ir trabalhar na fábrica, eu cantava a voz de tenor no nosso coro, nos intervalos do serviço. E para mim não existia prazer maior do que esse. É óbvio que eu não bebia vodka, não fumava, conservava o meu corpo puro. Mas essa orientação de vida, como se sabe, não agrada ao inimigo do gênero humano. E ele, o maldito, pôs mãos à obra para me perder e começou a perturbar a minha cabeça, exatamente como faz hoje com o meu primo. Para começar, fiz promessa de não comer refeições completas nas segundas-feiras e de não ingerir carne em nenhum dia. E no geral, com o correr do tempo, passei a alimentar várias fantasias. Os santos padres determinaram que na primeira semana da quaresma, até o sábado, só se deve comer pão ázimo. Mas não é pecado para os trabalhadores e para as pessoas fracas beber chá. Porém eu, até o domingo, não punha na boca nem uma migalha, e depois, durante toda a quaresma, não me permitia de maneira alguma tomar azeite. E na quarta-feira e na sexta-feira não comia rigorosamente nada. E assim também nos jejuns menos importantes. Naquele tempo, no jejum de São Pedro, os operários bebiam sopa de repolho com percas, enquanto eu, no meu canto, roía um pão torrado. A força varia de uma pessoa para outra, é natural. Mas o que me toca, digo o seguinte: os dias de jejum não eram difíceis para mim. Eu até preferia que fossem mais rigorosos do que mais folgados. Só se sente vontade de comer nos primeiros dias do jejum. Depois a pessoa se habitua. Tudo se torna cada vez mais fácil. E veja bem, no fim de uma semana, a coisa até que não parece tão ruim assim. Nas pernas há um torpor tão grande que dá a sensação de que não se está sobre a terra, mas sim sobre uma nuvem. Além disso, eu me impunha todo tipo de penitência. Levantava-me de noite e ficava de joelhos, carregava pedras pesadas de um lugar para o outro, andava descalço na neve e até prendia correntes no corpo. Só que, decorrido um certo tempo, fui um dia me confessar a um padre e então de repente me vi dominado por uma fantasia. Aquele sacerdote, pensei, era casado, comilão e fumante. Como ele poderia ouvir minha confissão e com que autoridade poderia absolver meus pecados se era mais pecador do que eu? Enquanto eu me abstinha até do azeite, ele com certeza comia esturjão. Procurei um outro padre, e esse, como se fosse de propósito, era balofo. Vestia uma batina de seda que farfalhava como as roupas de uma senhora, e além do mais cheirava a tabaco. Fui ao mosteiro para fazer o jejum que antecede a confissão, e lá meu coração ficou inquieto. Tudo dava a impressão de que os monges não viviam em conformidade com as regras monásticas. Depois disso, não consegui de maneira alguma encontrar uma missa que me agradasse. Em um lugar, celebravam depressa demais. No outro, veja só, não cantavam como se deve. Em um terceiro, o sacristão tinha a voz fanhosa. Um dia aconteceu, e que Deus perdoe este pobre pecador, de eu estar em uma igreja e meu coração tremer de cólera. Como se pode pensar em rezar desse jeito? E me parecia que as pessoas na igreja não faziam o sinal da cruz direito, não ouviam a missa direito. Todos os que eu olhava ou estavam bêbados, ou eram comilões, ou fumantes, ou depravados, ou viciados em jogar baralho, e só eu vivia de acordo com os mandamentos.
O demônio é astuto e não dorme. Tudo isso cresceu em mim cada vez mais. Parei de cantar no coro e já não tinha vontade nenhuma de ir à igreja. Eu me imaginava como um homem virtuoso, e a igreja, por sua imperfeição, não servia para mim. Ou seja, a semelhança do anjo decaído, eu, em meu orgulho, me julgava de um primor inconcebível. Depois disso, comecei a tomar algumas iniciativas para criar a minha própria igreja. Aluguei de uma pequena burguesa surda um aposento minúsculo, longe da cidade, perto do cemitério, e montei um oratório tal como na casa do meu primo. Só que eu tinha castiçais e um turíbulo de verdade. Nesse meu santuário, eu seguia os preceitos dos mosteiros do Monte Athos. Ou seja, todo dia as matinas começavam obrigatoriamente à meia-noite. E nas 12 festas mais veneráveis, as vésperas duravam 10 ou mesmo 12 horas. Todavia, enquanto os monges, segundo as regras, por ocasião da leitura dos Salmos e do Velho Testamento, podem ficar sentados, eu queria ser mais agradável a Deus do que eles e me mantinha de pé o tempo todo. Lia e cantava com voz arrastada, com lágrimas, suspiros, de braços erguidos, e logo depois da prece, sem sequer dormir, eu ia para o meu trabalho e não parava de rezar, mesmo durante o serviço. Assim a notícia correu pela cidade. Mativei é santo, Mativei cura os doentes e os loucos. É claro que não curei ninguém, mas é sabido que tão logo surge um cisma e uma heresia assim, as mulheres não dão mais sossego. Ficam iguais moscas no mel. Diversas mulheres do povo, jovens e velhas, acostumaram-se a vir me visitar. Punham-se aos meus pés para me saudar, beijavam minhas mãos e gritavam que eu era um santo, e assim por diante. E uma delas chegou ao ponto de enxergar uma auréola acima da minha cabeça. O oratório começou a ficar pequeno. Aluguei um cômodo maior e entre nós formou uma autêntica torre de Babel. O demônio se apossou de mim definitivamente. E com seus pés de casco fendido, vedou a luz dos meus olhos. Era como se tivéssemos todos ficado possessos. Eu li as orações, as mulheres jovens e velhas cantavam, e desse modo, por ficarem muito tempo sem comer e sem beber, por permanecerem de pé 24 por permanecerem de pé 24 horas seguidas ou mais, elas de repente começavam a ter uma tremedeira, como que atacadas pela febre. Depois disso uma mulher aqui e outra ali deixavam escapar um grito, e era medonho. Eu também me sacudia todo, como um judeu na frigideira, e nem mesmo sabia por que razão, e nossas pernas começavam a pular. Espantoso de fato, sem que a gente quisesse, as pernas pulavam e os braços abanavam. E depois disso, entre gritos e vozes esganiçadas, todos dançávamos e corríamos um atrás dos outros. Corríamos até não aguentar mais. Dessa forma, em meio a um desvario selvagem, eu me afundei na depravação. O guarda Zhukov riu, porém ao notar que mais ninguém ria, ficou sério e disse: É a seita dos bebedores de leite. Li que no Cáucaso são todos assim. Mas nenhum raio veio me fulminar, prosseguiu Matvei, depois de fazer o sinal da cruz, voltado para o ícone, e de movimentar os lábios rapidamente. No outro mundo, minha falecida mãezinha deve ter rezado muito por mim. Quando todos na cidade já me veneravam, como um santo, e até as damas e os senhores nobres haviam começado a me visitar às escondidas, em busca de consolo. Certo dia, fui à casa do vosso senhorio, Ossip Varlamit, pedi perdão, pois era o dia do perdão. E ele então fechou a porta à chave e ficamos nós dois sozinhos, cara a cara. E ele começou a me recriminar severamente. Tenho de salientar para os senhores que Ossip Varlamit não possuía instrução, mas era um homem de vasta inteligência, e todos os respeitavam. E,
temiam, porque levava uma vida austera, piedosa e era muito trabalhador. Tinha sido prefeito da cidade e estaroste durante uns 20 anos, talvez, e fez muita coisa boa. Calçou de cascalho a Rua Nova inteira, pintou a catedral e revestiu as colunas com uma imitação de malaquita. Porém, depois de trancar a porta, ele me disse: há muito tempo que quero pôr minhas mãos em você. Seu isso e aquilo. Você acha que é um santo? Não, você não é um santo coisa nenhuma, mas sim um apóstata, um herege, um canalha. E continuou a falar assim por muito tempo. Não sou capaz de expressar para os senhores o modo como ele falava. Tinha um jeito intelectual, como se leste em um livro, e era muito comovente. Falou durante 2 horas. Ele me impressionou com as suas palavras. Os meus olhos se abriram. Eu ouvi, e de repente me pus a soluçar. Seja um homem comum, disse ele. Coma, beba, vista-se e reze como todo mundo. Tudo que estiver fora do habitual vem do diabo. As suas correntes, disse ele, vem do diabo. Os seus jejuns vêm do diabo. O seu oratório vem do diabo. Tudo isso é vaidade, disse ele. No dia seguinte, a primeira segunda-feira da quaresma, Deus me fez cair doente. Fiquei abatido. Levaram-me ao hospital. Eu sofria ao extremo. Chorava amargamente e tremia. Pensei que do hospital iria direto para o inferno. E por pouco não morri. Padeci no leito da minha enfermidade, durante 6 meses. E logo que recebi alta, passei a cumprir minhas devoções da maneira devida, e me tornei um novo homem. Ossip Varlamich me mandou de volta para minha casa e disse: lembre-se, Matvei, aquilo que está fora do habitual vem do diabo. E agora eu como e bebo igual a todo mundo, e rezo igual a todo mundo. Se agora, por acaso, encontro um padre que cheira a tabaco ou a vinho, não me arrogo o direito de condená-lo, porque um padre é um homem como qualquer outro. Mas assim que começar a espalhar que apareceu um santo em uma cidade ou uma aldeia, o homem que dizem ficar semanas sem comer e que estabeleceu regras próprias de culto, já sei de onde vem tudo isso. Eis aí, meus senhores, a história da minha vida. Agora eu também, como Ossip Varlamich, não canso de dar bons conselhos ao meu irmãozinho e à minha irmãzinha. E os repreendo, mas é o mesmo que pregar no deserto. Deus não me deu esse dom. O relato de Matvei, pelo visto, não causou nenhuma impressão. Sergei Nikanoritch não disse nada e começou a retirar do balcão o antepasto. Enquanto o guarda pôs-se a comentar como o primo de Matvei, Yakov Ivanitch, era rico. Ele possui pelo menos uns 30.000 rublos, disse. O guarda Zhukov era ruivo, de cara redonda. Quando andava, as bochechas tremiam. Saudável, bem nutrido, e quando não estava em presença de seus superiores, costumava se sentar à vontade de pernas cruzadas. Conversando, se balançava, assoviava com indolência. E nessas ocasiões tinha no rosto um ar de satisfação consigo mesmo, uma expressão de saciedade, como se tivesse acabado de comer. Possuía algum dinheiro, e este era um assunto de que falava com ares de grande entendedor. Trabalhava na área de corretagem, e quando se precisava de alguém para vender uma propriedade, um cavalo ou uma carruagem de segunda mão, procuravam por ele. Pois é, 30.000, é possível, concordou Sergei Nikanoritch. O avô do senhor possuía uma enorme fortuna, disse ele dirigindo a Matvei. Enorme. Depois tudo ficou para o pai, para o tio do senhor. O pai morreu muito moço. Depois dele, o tio tomou posse de tudo e em seguida, como se sabe, passou tudo para Yakov Ivanitch. Enquanto o senhor ia com a sua mãezinha à peregrinação e cantava a voz de tenor no coro da fábrica, aqui, na sua ausência, eles não cochilavam.
A parte da herança que cabe ao senhor é de 15.000, disse o guarda, balançando-se na cadeira. A taberna pertence aos dois, igualmente, assim como o capital. Pois bem, no lugar do senhor, eu já teria há muito tempo recorrido à justiça. Eu teria entrado na justiça, não há a menor dúvida. Mas enquanto isso, eu me poria frente a frente com esse sujeito e esmurraria a cara dele até sangrar. Não gostavam de Yakov Ivanitch, porque, se alguém não professa a mesma fé que os demais, inquieta e desagrada até as pessoas indiferentes em matéria de religião. Além disso, o guarda não gostava de Yakov porque ele também vendia cavalos e carruagens de segunda mão. O senhor não tem vontade de entrar na justiça contra o seu primo? Porque o senhor tem bastante dinheiro, disse o garçom para Matvei, olhando para ele com inveja. Para quem tem recursos, não há problema, mas eu, na certa, vou acabar morrendo nessa situação. Matvei apressou-se em garantir que não tinha nenhum dinheiro, de maneira alguma, mas Sergei Nikanoritch já não o escutava. Invadiam-no recordações do passado, as ofensas que tinha de aturar todos os dias. Sua cabeça calva transpirava. Ele enrubesceu e começou a piscar os olhos. Vida desgraçada! Exclamou com desgosto e atirou um chouriço contra o chão.